Sabemos que muitas invenções e descobertas mudaram a história da humanidade. Vamos aprender um pouco sobre algumas dessas invenções. Bora lá? A roda. A roda começou como uma ferramenta para facilitar a produção de cerâmica na antiga Mesopotâmia, por volta de 3500 a.C. Posteriormente, foi adaptada para transporte, revolucionando o comércio e a agricultura. Ela permitiu o desenvolvimento de carruagens, carrinhos e, eventualmente, veículos motorizados. Sem essa invenção, a logística e mobilidade que conhecemos hoje seriam impossíveis. Antes da invenção da roda, muitas civilizações utilizavam trenós puxados por animais para transporte de cargas, especialmente em terrenos planos. As rodas com raios, como as que vemos hoje em bicicletas e carros, apareceram pela primeira vez por volta de 2000 a.C. Elas tornaram os veículos mais leves e rápidos. Algumas culturas, como os maias, usavam a roda apenas em brinquedos, nunca para transporte. A imprensa de tipos móveis. Antes de Gutenberg, os livros eram copiados à mão ou impressos com blocos de madeira gravados, um processo lento e caro. Quando Johannes Gutenberg inventou a imprensa em 1440, usando tipos móveis de metal, ele permitiu a produção rápida e em grande escala de textos. Essa invenção foi fundamental para o Renascimento e a Era das Descobertas, facilitando a disseminação de ideias e conhecimentos. O primeiro livro que Gutenberg imprimiu em massa foi a Bíblia. Hoje, existe uma cópia intacta conhecida como Bíblia de Gutenberg, que é considerada um dos livros mais valiosos do mundo. A invenção da imprensa acelerou o aprendizado. O número de livros disponíveis na Europa saltou de milhares para milhões em apenas algumas décadas. Antes da imprensa, um estudante universitário europeu muitas vezes precisava copiar livros inteiros à mão para ter material de estudo. A eletricidade. A eletricidade começou a ser explorada cientificamente com nomes como Benjamin Franklin e Alessandro Volta, mas foi Michael Faraday quem criou o primeiro gerador elétrico em 1831. Essa invenção permitiu que a eletricidade se tornasse acessível, levando à criação de lâmpadas, motores elétricos e tecnologias que moldam nosso cotidiano, como computadores e aparelhos eletrônicos. A famosa experiência de Franklin com uma pipa durante uma tempestade ajudou a provar que relâmpagos eram eletricidade, mas ele teve sorte de não ter sido eletrocutado. Thomas Edison não foi o primeiro a inventar a lâmpada, mas ele criou a versão prática que poderia durar várias horas e ser produzida em massa. O primeiro prédio público totalmente iluminado por eletricidade foi o Savoy Theatre, em Londres, no final do século XIX. A penicilina. Descoberta por acaso, Alexander Fleming notou que um tipo de mofo tinha propriedades antibacterianas enquanto estudava estafilococos. A penicilina foi desenvolvida e testada em larga escala durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se um marco na medicina moderna. Sem os antibióticos derivados dela, muitas doenças que hoje são tratáveis continuariam fatais. Alexander Fleming não estava procurando por um antibiótico quando descobriu a penicilina. Ele deixou um prato de culturas exposto por acaso e, ao retornar, notou que as bactérias não cresciam ao redor do mofo. A produção em massa de penicilina salvou milhares de soldados feridos durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se um dos maiores avanços médicos da época. A penicilina é produzida a partir de um tipo de mofo conhecido como Penicillium notatum. A internet. Inicialmente desenvolvida como parte de um projeto militar nos Estados Unidos nos anos 1960, chamada ARPANET, a internet evoluiu e se transformou em uma rede global. Com a invenção do protocolo TCP/IP na década de 1980 e o surgimento da World Wide Web em 1989 por Tim Berners-Lee, a internet tornou-se um dos principais motores da globalização e da era digital. O primeiro e-mail foi enviado em 1971 por Ray Tomlinson. Ele também inventou o uso do símbolo @ para separar o nome do usuário e o domínio. O primeiro site da web foi criado em 1991 por Tim Berners-Lee e ainda está no ar. Ele explica o funcionamento básico da World Wide Web. Em 1993, apenas 1% das informações eram compartilhadas pela internet. Hoje, quase tudo que consumimos está online. Essas invenções moldaram o mundo. Qual destes você achou mais surpreendente? Nos dê dicas de mais assuntos para o nosso canal.